Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo com a Nutri. Eu sou a nutricionista Bruna Menegari, eu sou especialista em emagrecimento feminino e aqui nesse perfil eu ajudo mulheres a emagrecer até 10 quilos em 15 dias, acelerando o metabolismo através do intestino. Então seja muito bem-vinda ao episódio de número 65 do Papo com a Nutri. Gente, no episódio de hoje eu vou falar sobre vesícula e emagrecimento, tá bom? Então um episódio falando bem certinho como que vai ser e qual vai ser o assunto de hoje. É assim, ó, se você retirou a vesícula, tome muito cuidado, tá? Porque o seu corpo ele pode estar implorando por algumas vitaminas. Inclusive eu vou falar de intestino, eu vou falar de emagrecimento. Então se você conhece alguém aí que tem dificuldade para emagrecer, tá certo? Ou se já retirou a vesícula e tá tendo problemas para emagrecer, compartilhe aqui no aviãozinho essa live com essa pessoa agora, tá bom? Gente, então vamos lá, porque temos muito assunto hoje para tratar e já providencia aí o seu caderninho, a sua caneta para você não perder nada, tá bom? Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite para cada uma de vocês. Se possível, coloquem aqui a cidade que você está me assistindo e quantos quilos você precisa eliminar, tá certo? Bom, gente, então o tema de hoje, né, como eu falei, um tema importantíssimo e é para você que retirou a vesícula, que está tendo dificuldade para emagrecer, o metabolismo tá travado, né? E, gente, tem vitaminas aí que vocês nem fazem ideia, tá certo? Que dependem de gordura para serem absorvidas. E talvez você pode estar o quê? Com deficiência delas e você nem sabe, né? Então hoje eu vou te explicar tudo. Primeiro eu vou falar o que é a vesícula, né? Qual é a função dela? Porque, gente, afinal de contas, a maioria de vocês recebem o diagnóstico que tem pedra na vesícula, que tem que operar, que tem que retirar, mas vocês nem sabem o que ela faz no corpo, né? Então, isso é algo que passa despercebido para muita gente, né? Então, assim, gente, a vesícula biliar, ela é um órgão que está localizado no lado direito do fígado. Então ela fica como um saquinho, né, nessa região, tá certo? E qual é a função dela? A função dela é armazenar a bile, ou seja, um líquido, tá certo? Que tem que fica ali para ajudar a digerir o que? A gordura que vem da sua alimentação, né? Então assim, gente, mesmo que a vesícula biliar não seja um órgão vital, né? Remover ela pode ter grandes consequências para o metabolismo, tá certo? Então, os ácidos biliares, como a gente chama, que são produzidos na vesícula, eles são aí produzidos para ativar o metabolismo, né? O metabolismo do colesterol. Então, a sua produção, ela leva aí a uma eliminação de excesso de colesterol. Então, os ácidos biliares, meninas, eles estão envolvidos aí na digestão de gorduras, né? E, consequentemente, na absorção de vitaminas lipossolúveis. E quem são as vitaminas lipossolúveis? A, D, E e K, tá certo? A gente chama na nutrição de ADEC, para não esquecer. Vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Ou, se você preferir, ADEC, né? Para não esquecer. Então, assim, gente, como a absorção aí saudável de gordura, né? Ela é necessária, tá certo? Para absorção normal de vitaminas lipossolúveis. Então, assim, gente, mesmo não sendo um órgão vital, né? A vesícula biliar, a gente precisa dela, tá certo? Então, assim, a longo prazo pode levar grandes deficiências dessas vitaminas que eu acabei de citar para vocês. E assim, gente, elas também agem, né, essas vitaminas, como sinalizadoras do metabolismo, tá? E metabolismo de quem? Da glicose, né? Que são fundamentais, sabe para quem? Para o intestino, ou seja, para a microbiota intestinal. Então, assim, gente, alguns artigos já mostram hoje, né, que os ácidos biliares, que eles são aí os principais reguladores da microbiota intestinal. Então, o intestino, gente, ele é um órgão, assim, que é a base para o teu emagrecimento acontecer, tá certo? Portanto, o que acontece? Isso
ou seja, a tua microbiota intestinal, as tuas bactérias, né? Elas precisam estar aí saudável. Para quê? Para absorver todas essas vitaminas. E o que a gente mais vê são pessoas o quê? Com o intestino preso, né? Ou seja, bem preguiçoso, pessoas sedentárias, pessoas que na grande maioria têm quadros de insônia, de compulsão, de ansiedade, de estresse, né? Que tem dificuldade para emagrecer, e tudo isso acaba afetando a microbiota intestinal, certo? Então uma coisa vai sendo ligada com a outra, né? Bom, e aí de repente você recebe a notícia de que você, por exemplo, precisa retirar a vesícula aí, né? Precisa fazer uma cirurgia. Então assim, gente, como a bile, né? É liberada para o intestino sempre que consumimos algum alimento gorduroso, gente, auxiliando aí na digestão da gordura e na absorção das vitaminas A, D, E e K. Ter diarreia, gente, é um sintoma aí bem comum nessa fase de pós-retirada, né? Então, por quê? Porque não tem onde se concentrar, tá certo? Então, quando você consumir algum alimento muito gorduroso, é como se as fezes escorregassem, tá certo? E aí você começa a ter crise de diarreia. E isso te faz o quê? Ter uma proliferação de bactérias erradas dentro do teu intestino, você fica com a barriga inchada, né? A gente chama nesse quadro, por exemplo, de disbiose intestinal, que é uma proliferação de bactérias erradas. Você fica com mais dificuldade para emagrecer, você fica desidratada, seu cabelo começa a cair, a sua unha começa a ficar fraca. Por quê? Porque não está tendo uma absorção intestinal adequada, né? Então, assim, gente, não é de hoje, né, que eu venho falando que se alimentar bem não é só questão de estética, é questão de saúde, porque muitas coisas você pode evitar por meio da alimentação, né? Então, assim, gente, esses cálculos, né, que a gente fala, eles entopem os canais da vesícula, eles causam dor na parte superior direita do abdômen, e em alguns casos, meninas, eles podem descer também para o canal principal aí, levar a uma doença grave chamada pancreatite, tá certo? Inclusive minha madrinha, ela faleceu de pancreatite exatamente por causa disso, né? Então uma infecção da via biliar, tá certo? E assim, os sintomas geralmente são vômitos, né? Desencadeada aí após o consumo de alguns alimentos. Então prestem atenção, meninas, na rotina alimentar de vocês, sabe? Porque muita coisa pode ser evitada, né? Por meio do que vocês comem, tá certo? Então, assim, gente, uma coisa que é importante vocês se atentarem, né? É que com o passar do tempo aí, após a cirurgia, por exemplo, o nosso corpo ele vai se readaptando, né? E tudo mais. Então é possível você voltar a se alimentar normalmente, né? Mas óbvio, sem exagerar na ingestão de gordura. Mas muita gente acaba exagerando. Parece assim que entra por aqui e sai por aqui. Gente, não pode ser assim, tá? Então, após a cirurgia aí, o organismo ele precisa ir cerca de 3 até 6 semanas de adaptação. É a mesma coisa quando você decide mudar os seus hábitos alimentares. Você não vai conseguir mudar tudo em uma única semana. Requer o quê? Mais tempo, né? Eu costumo falar que o paladar ele demora cerca de 15 a 21 dias para se adaptar às novas mudanças alimentares, tá bom? E após uma cirurgia dessa, é exatamente assim que funciona, né? Então leva um certo período aí de tempo, tá bom? E assim, gente, também é importante você anotar os alimentos que causam muitos gases, cólicas, diarreia, né? Então você identificando esses alimentos, né? Para você cortar ou diminuir da sua alimentação, tá certo? Porque aí você não prejudica o seu intestino, né? Você fica menos inchada, com menos disbiose intestinal, então você já vai melhorando a sua microbiota intestinal. E assim, gente, se você excluir por completo o consumo de gorduras da sua alimentação, você acaba dificultando a absorção de 4 vitaminas que precisam de gordura para serem absorvidas lá no seu intestino. Então agora eu vou começar a falar dessas 4 vitaminas, tá? Que você precisa ter
diariamente. Você precisa estar bem nutrida, ter essas vitaminas é importantíssimo não só para intestino, mas para emagrecimento e para caso você tenha retirado aí a vesícula biliar, tá certo? Então assim, gente, a primeira delas é a vitamina A, que geralmente está associada aí às gorduras de alimento, né? De origem animal, né? Então assim, gente, é importante essa vitamina A, por quê? Porque ela participa da formação e manutenção dos dentes, dos ossos, da mucosa, da sua pele, para a visão, para um bom funcionamento do seu sistema imunológico. E lembra que o sistema imunológico começa pelo intestino. Então, se você fica doente com muita frequência, é porque o seu intestino está inflamado, é porque você não está levando nutrientes para ele, tá bom? Então, assim, gente, a função mais conhecida da vitamina A é sob a forma aí de retinol, tá certo? E o retinol, gente, tem um papel aí na absorção, né, de luz pelas células da retina, tá certo? E além disso, gente, os beta-carotenoides, que tem um papel aí antioxidante importantíssimo no seu corpo, tá certo? E ajuda aí na prevenção, né, do envelhecimento, tá bom? Então, a quantidade, né, certa da vitamina A é o que te garante uma boa manutenção dos teus ossos, da tua pele e de tudo mais, certo? Então assim, gente, as quantidades quando estão baixas de vitamina A, elas diminuem a eficiência das tuas células, né? Então assim, gente, é importante você consumir aí vegetais, né? Bastante legumes, tá certo? Ter uma nutrição completa, não uma bolachinha, água e sal, como você se alimenta, um café cheio de açúcar. Cadê as vitaminas dessa refeição? Não tem, né? A gente só tem caloria vazia, tá certo? Então assim, gente, uma outra vitamina que é de extrema importância, inclusive hoje eu peguei vários exames de sangue e todo mundo estava com deficiência dessa vitamina, é a vitamina D. E muita gente aí erra, acaba falando, ai Nutri, mas eu pego tanto sol. Mas tu pega sol de roupa, né? E daí não absorve, tá, gente? Então hoje, cada vez mais, você precisa fazer suplementação de vitamina D. Todo mundo fica trancado dentro de casa, trancado no escritório, né? E só fica na luz aí daqui de dentro, né? Não fica na luz do sol, de biquíni, não fica absorvendo vitamina D como deveria. De roupa não vai adiantar, tá, gente? Então, assim, vitamina D a gente encontra também nos alimentos, né? Então, nos peixes, como atum, salmão, né? Na gema do ovo também, no fígado, em alguns tipos de queijo, tá? Claro que a quantidade não é muita, né? Mas é melhor do que não consumir nada, tá certo? E claro, através da luz solar também, tá certo? Então assim, gente, a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. Então lembra do que eu falei, A, D e K, a DEC, né? Então a DEC, a vitamina D, é uma vitamina lipossolúvel, tá certo? E a sua ação, meninas, ela dá principalmente no intestino e ela ajuda também na absorção do ferro, do cálcio, do magnésio e também do zinco. E eles circulam aí no sangue, tá certo? E faz melhorar aí a formação e manutenção dos ossos e também do seu sistema imunológico, gente. E assim, a falta de vitamina D, ela causa um estrago imenso no seu corpo, como por exemplo, a menstruação atrasada, tá? Já peguei casos no consultório de uma jovem de 20 e poucos anos com deficiência de vitamina D, mais de 3 meses sem menstruar. Isso estava afetando ela. Queda de cabelo, indisposição, sonolência ao longo do dia, fraqueza, tá certo? Então, a deficiência de vitamina D, gente, causa tudo isso, tá bom? E assim, gente, então lembra do que eu falei, tá certo? Que a gente consegue ter as fontes também por via alimentar, mas claro, o sol também é importante você estar no ambiente, né, de luz solar e preferencialmente de biquíni, porque de roupa você não vai conseguir absorver, tá?
e também por meio da suplementação. Então hoje a gente tem aí uma gama de suplementos de vitamina D, desde 1000 I, 2000 I, 4000, 7000, 50.000, né? Nutricionista pode, na dosagem mínima ali, né? Até 4000 I, tá certo? E médicos aí podem prescrever uma dosagem bem superior, tá bom? A terceira vitamina é a vitamina E. Então assim, gente, ela está envolvida nas reações antioxidantes. Então, quanto mais antioxidantes você levar para dentro do seu corpo, melhor o seu sistema imunológico, melhor o seu metabolismo ele fica, né? Então, você consegue ativar o seu metabolismo, tá certo? E as fontes mais comuns dessa vitamina, você encontra, por exemplo, nos óleos vegetais, né? E assim, gente, a deficiência dessa vitamina, por exemplo, ela está associada aí com doenças neurológicas. Então, também assim, ó, anemia, né? Diminuição aí da deficiência, da eficiência do sistema imunológico. Então, vejam só que todas essas vitaminas têm papel importante lá no teu intestino, no teu sistema imunológico. Então, você está aí com um monte de sinal e sintoma, né? E nem se dá conta que é por causa da deficiência dessas vitaminas, tá bom? Então já sabe que precisa suplementar, que precisa melhorar a sua alimentação como um todo, tá? E não só uma única refeição, não só o teu almoço, tá bom? A quarta vitamina é a vitamina K. Pouca gente fala sobre ela, né? Então assim, gente, tem algumas restrições na vitamina K para algumas pessoas e outras podem consumir normalmente. Então assim, enquanto a maior parte das vitaminas são conseguidas aí através de fonte de alimentos, a vitamina K, meninas, depende parcialmente aí da sua síntese de bactérias, né, que vivem na flora intestinal. Gente, então olha de novo o intestino aparecendo aqui mais uma vez, tá certo? E outra parte aí que pode ser absorvida, né, através dos alimentos, por exemplo, os folhosos escuros, tá? Então a couve, né? Tem bastante fonte de vitamina K. Em algumas frutas também você encontra vitamina K. E assim, gente, a vitamina K, ela também é conhecida aí como a vitamina anti-hemorragia, tá certo? Ou seja, anticoagulante. Então, as principais funções que você tem aí da vitamina K no corpo é um efeito protetor, como anti-hemorrágico. Ela participa, como eu falei, da coagulação sanguínea, tá certo? E ela faz com que o cálcio, né, se fixe nos ossos e ajuda aí na prevenção de doenças como a osteoporose, né? Por exemplo, tá certo? Então, assim, gente, a vitamina K ela tem um fator importantíssimo, não só para o intestino, mas para tudo isso que eu acabei de citar para vocês. Então, assim, gente, é comum, tá? Acontecer uma hipovitaminose aí da vitamina K, tá certo? Mas aí a sua deficiência, meninas, ela está relacionada aí com quadros aí de baixa coagulação e pode, claro, chegar até em quadros mais graves, né? De hemorragia, tá? Que podem pôr aí em risco, né? A vida da pessoa, tá? Então, assim, gente, vocês viram que o intestino ele é importante para o corpo todo, não só, ai, Nutri, eu vou ao banheiro, é normal, meu intestino não está inflamado, isso não quer dizer nada, tá bom? Então, assim, a causa, muitas vezes, de tu não emagrecer, também está nessas vitaminas que você não tem, tá certo? Então, assim, gente, como eu falei para vocês, uma deficiência de vitamina D, por exemplo, ela dificulta você de perder peso, ela dificulta você aí de melhorar o seu sistema imunológico, né? Então, por isso que é tão importante fazer exames de sangue para ver se está tudo bem, né? Bom, meninas, quero saber aqui. Alguém aqui tem alguma dúvida sobre emagrecimento, que precisa aí ativar o seu metabolismo, que precisa dar um start no seu emagrecimento a partir de amanhã ou a partir de hoje? Se sim, você pode entrar ao vivo agora aqui comigo e tirar todas as suas dúvidas sobre emagrecimento, sobre a sua saúde, tá certo? Sobre o que você faz ou deixa de fazer, se você quer que eu corrija alguma coisa, tá bom? Se você quer entrar ao vivo agora comigo, eu vou dar um minutinho, basta você comentar eu quero aqui nos comentários, que eu te chamo ao vivo
para a segunda parte aqui do Papo com a Nutri, tá bom? Então, quem quer entrar ao vivo comigo, essa é a hora, é a oportunidade do dia. Na semana passada teve 2 pessoas que entraram, uma pessoa na terça e outra na quinta, em que eu pude dar aí estratégias do que fazer e de como fazer para emagrecer e ativar o seu emagrecimento. E aí, meninas, alguém quer aproveitar essa oportunidade de hoje para entrar ao vivo aqui comigo agora? Quem quer pode comentar aqui, eu quero. Que eu tenho 5 minutinhos para conversar no bate-papo. E aí, meninas? Então, vocês já sabem que agora todos os sinais e sintomas que você sente está relacionado aí com o seu intestino. Se você fez uma cirurgia, né, de retirada de vesícula, saiba que você precisa não só se alimentar bem, mas fazer exames de sangue para ver se você está com as vitaminas em dia também, tá bom? Bom, vai chegando ao final de mais um episódio do Papo com a Nutri. A gente se vê na quinta-feira às 8 horas da noite com um novo episódio e um novo conteúdo para vocês. Um grande beijo e tchau, tchau.